Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, estamos de volta. Vamos estudar neste vídeo a terceira lição, trazer o resumo da terceira lição, revista de Job, deste segundo trimestre, contextualizando a vida, a história e o reinado do rei Davi, a história de Davi. Hoje nossa terceira lição vai pontuar o embate de Davi com o gigante Golias. E vamos aprender um pouquinho mais ou relembrar um pouquinho mais do que a palavra de Deus nos ensina, quais as lições que nós podemos tirar dessa história muito conhecida, envolvendo o duelo dos israelitas, o exército de Israel, com o exército dos filisteus, no período do reinado de Saul. O título da nossa terceira lição: Davi, o matador de gigante. O texto principal está no Salmo 33, verso 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Resumo da lição pontua que Davi confiava em Deus e, frente aos insultos de Golias, matou o gigante. Na vida cristã também temos os nossos desafios e venceremos mediante a fé no Senhor. Os objetivos, temas que estaremos estudando nessa lição. O primeiro é descrever o contexto da batalha entre Davi e Golias. Segundo, destacar a relevância da confiança em Deus. E terceiro, sensibilizar, nos levar a refletir, o jovem sobre os desafios que ele precisa lidar, precisa enfrentar na atualidade. Contextualizando esses desafios que a história de Davi conta, que Davi enfrentou, trazendo para os nossos dias, para a gente contextualizar, o jovem cristão, ele enfrenta N desafios todos os dias da sua vida. E todos esses obstáculos, esses gigantes que o cristão, que o jovem cristão enfrenta, ele precisa muito de acompanhamento, o jovem precisa de uma assistência constante. A luta interna que o jovem cristão enfrenta é muito grande. As facilidades, os acessos, tudo na palma da sua mão. Vivemos a era do relativismo, do permissivo. Tudo é aceito, tudo pode ser alterado, tudo pode ser adaptado. A chamada era do hedonismo, a busca do prazer desenfreado. Tudo pode ser mudado a todo momento, e o cristão, ele não pode se deixar levar por essa cosmovisão antibíblica, anticristã, mundana. A cosmovisão, a visão de mundo que o cristão tem, está centrada na Bíblia. A Bíblia, para o não cristão, ela está ultrapassada, ela não tem seu valor, que o cristão, as pessoas tradicionais dão à Bíblia. Então a ideia é relativizar, ressignificar. O cristão, o jovem cristão, principalmente, ele está nesse meio, sendo puxado de um lado, sendo confrontado de outro. Por isso é necessário que apliquemos a Bíblia na nossa vida. Não negligencie o estudo da Bíblia.
Não negligencie seu dia com Deus. Tende sua meditação, sua reflexão diária com Deus. A Bíblia é o alimento para a nossa alma. Então, se todos os dias a gente não ler, não meditar, pelo menos num versículo, é complicado manter-se de pé, entende? Então, o jovem cristão, ele enfrenta os desafios do mundo, da carne, do inimigo. E ele precisa aplicar a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, para a sua vida. Davi, aqui, ele era jovem, um jovem rapaz. No entanto, o que a gente aprende é que Davi tinha Deus em primeiro lugar na sua vida. O que impulsionou Davi a enfrentar aquele gigante foi se apoiando na retaguarda do exército de Israel, se apoiando na retaguarda, na liderança de Saul, de jeito nenhum. Tanto Saul quanto o exército estavam com medo do gigante. Ninguém se prontificava a enfrentar aquele gigante. Então, de onde veio essa confiança de Davi, um jovem? Dele mesmo? De jeito nenhum. A confiança vinha de Deus. De onde veio a confiança de José, o filho de Jacó, quando ele é levado para o Egito? Nele mesmo? Não, estava em Deus. Uma certeza absoluta que você pode ter, que eu tenho, nós temos que ter, é que Deus, ele nunca abandona aqueles que são fiéis a Ele. Deus luta, Deus guerreia por aqueles que são fiéis a Ele, entende? O nosso texto bíblico está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos do 13 ao 16, versículo 20, versículo 23 e versículo 24. Foram assim os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. Que era o nome dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda. Encarregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Aqui nesse capítulo 17 de 1 Samuel, está descrevendo, relatando o confronto ali do gigante filisteu com aquele simples pastor de ovelhas, um jovem rapaz sem experiência no exército, em guerra, mas que quando os animais, as feras, tentavam pegar uma das ovelhas do seu pai, Davi era o pastor, e ele vai relatar mais na frente aqui ao próprio rei Saul, que ele livrou as ovelhas do seu pai do leão, do urso, chegando a matar estes animais. Primeiro tópico da lição: tempos difíceis, né? Cercados por todos os lados, no caso o exército de Israel. Quem era esse gigante Golias? E a bênção e a maldição relacionada aqui a Israel. Então, nos dias que antecederam essa batalha entre Davi e Golias, foram marcados por muitas situações difíceis para o exército, para o povo de Israel. Deus já havia rejeitado o reinado de Saul. Nós estudamos nossa primeira lição, nossa segunda lição. Saul desobedeceu a Deus em várias situações que Deus
preza pela obediência. Davi, ele já tinha sido convocado por Saul quando ele tocava sua harpa. Aquele espírito ruim saía da vida de Saul. Entende? Novamente relembrando, quando Deus tira Israel do Egito, passa aquele período no deserto, e Deus leva o povo até Canaã, a grande maioria daqueles povos que moravam ali na Palestina foram expulsos, foram mortos, aqueles que enfrentaram o exército de Israel, mas ficaram povos ao redor que não foram expulsos do território ali de Canaã. Então Israel ficou rodeado de povos, ficou num lugar central, terra boa, tudo que plantava dava, e Deus foi categórico, foi incisivo, esclareceu, tirou as dúvidas do povo através de Moisés, tanto no livro de Levítico, no livro de Número, no livro de Deuteronômio, Josué repetindo para aquela nova geração que nasceu ali no deserto. Então, Israel ficou no centro, rodeado de inimigos. O propósito de Deus era pedagógico, ensinar Israel e que Israel fosse exemplo para os demais povos. Você está numa região, numa posição estratégica, luz para as nações. É para as nações, o povo ao redor olhar para vocês e desejar conhecer o Deus de vocês, pelo modelo, pelo exemplo que vocês estão dando. Israel não fez isso. Com a morte de Josué, a Bíblia, no livro de Josué vai relatar, aquela geração do tempo de Josué morreu, nasce e cresce uma nova geração que não conhecia o Senhor, ou seja, não se importaram para todos os milagres, os sinais, a presença de Deus, simbolizando ali na Arca da Aliança, não se importaram. A gente vai ver no período dos juízes que cada um fazia o que bem entendia. Mais de 300 anos de opressão dos inimigos. Então, volta e meia, Israel era subjugado pelos seus inimigos e o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz que tomava a dianteira contra esse exército inimigo, Deus dava a vitória, o tempo passava, o povo voltava a cair na idolatria novamente. Nesse período aqui, Israel já tinha o seu rei, e era Saul. Mas, como nós estudamos, está lá no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus rejeitou o reinado de Saul por causa das várias desobediências de Saul. Então, o povo estava sendo angustiado, sendo oprimido pelo exército, agora os filisteus, e Saul, com as mãos atadas, o exército também, porque não tinha ninguém que se prontificasse a enfrentar aquele gigante. Aí Davi entra no contexto aqui. Então, o exército dos filisteus ele se reunia diariamente para provocar o exército israelita. 40 dias nessa situação ruim. Né? O filisteu afrontava o Deus de Israel, afrontava o exército de Israel, e ninguém se prontificava. Nenhum do exército, nenhum homem do exército se prontificava a enfrentar aquele gigante. Quem ia? Era a morte na certa. Entende? Então, uma forma muito comum de disputa utilizada naquele tempo era que o exército ficava frente a frente, obviamente respeitando ali os espaços, e um homem de cada exército ia se prontificar. É isso que o filisteu fala aqui, né? Que Golias fala. E Israel, Saul, escolhesse um homem do exército para lutar com ele. Quem vencesse, o exército perdedor, né? Aquele homem que perdia aquele embate, automaticamente já estava dizendo que o exército perderia.
Por exemplo, se um guerreiro de Israel perdesse a batalha para o Golias, o exército de Israel, a nação de Israel, seria subjugada pelos filisteus. Ninguém ia se prontificar, né? Se perdesse, a situação seria desastrosa para o exército de Israel. Então, Davi entra nesse contexto aqui. Ele vai levar o alimento para seus irmãos e escuta essa afronta do filisteu, pergunta do que se tratava e ele é informado da situação, entende? Então o vencedor dava ao seu exército o sabor da vitória, ao perdedor a humilhação, né? Então, sem falar na questão das baixas, né? Quantos seriam mortos? As mulheres, as crianças levadas como escravos para o povo ali vencedor, no caso, os filisteus. Então, uma situação muito difícil nesse período aqui, que o capítulo 17 aqui do livro de 1 Samuel vem relatar. Então, ao ouvir os gritos de Golias no vale ali de Elá, os israelitas tiveram medo e fugiam. Ninguém ia ficar, né? Não havia nenhum guerreiro disposto a enfrentar o gigante. Então a derrota já se desenhava. Já se passaram 40 dias dessa afronta. Golias se prontificava, ninguém do exército de Israel, muito menos um rei, ia enfrentar o gigante. Ninguém queria perder sua vida, entende? Então, Davi conhecido como guerreiro de Gate. Gate era uma das 5 cidades principais ali do território filisteu, né? 5 cidades, e Davi era de Gate. Golias era de Gate. Golias tinha uma altura aproximadamente, né? Aproximadamente ali de 3 metros. Um homem israelita chegava a 1,60 m, 1,70 m, estourando, né? Então, a média ali era 1,50 m, 1,60 m. Quando se sobressaía, 1,70 m. Então, quase 1,5 m de diferença. Golias para um homem do exército de Israel. Então, era a imagem da força humana desejada pelos mais habilidosos exércitos da época, no caso, Golias. Quem não queria ter um homem no exército como Golias? Qualquer exército queria ter um homem como este. Só que o problema é confrontar o Deus vivo. O Deus vivo, entende? Saul tinha seu reino rejeitado, mas Deus não rejeitou o seu povo. Deus já tinha mandado que Samuel ungisse Davi um tempo atrás. Davi já tinha sido ungido rei. O Espírito de Deus já tinha se apoderado da vida de Davi. Davi estava cheio do Espírito de Deus. É com esta autoridade que Davi é impulsionado a se prontificar a enfrentar aquele gigante. Então, olha a importância de um jovem ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Os gigantes têm que cair. O gigante tem que cair diante do jovem, da jovem que é cheia do Espírito Santo de Deus, entende? Então, Golias diariamente perseguia e zombava das situações envolvendo o povo de Israel. Seu objetivo era desmoralizar Israel e assim vencer a batalha e escravizar, subjugar toda a nação de Israel. Então foram 40 dias desses insultos, né, provocações e muito medo entre os israelitas, que diariamente eram lembrados de suas fragilidades. Não tinha como, sem intervenção de Deus, de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, vencer o exército dos filisteus. Tá? Então, Israel passava por tempos difíceis. O povo já não tinha mais aquela esperança de outrora, né? Quando Saul foi ungido rei, Saul também foi cheio do Espírito Santo de Deus, só que a desobediência traz consequências, entende?
A verdadeira causa da tal situação repousava nas más escolhas que Saul vinha fazendo, né? Escolhendo desobedecer a Deus, tomando suas próprias decisões, e o resultado foi os exércitos do inimigo se fortalecendo e confrontando o exército de Israel. Então, somos frutos das nossas decisões. Cada escolha que nós fazemos gera um resultado, seja bom ou ruim, trazem uma consequência, entende? Cada escolha cobra seu preço. O que é que eu estou plantando hoje? O que é que você está plantando hoje? Eu vou colher, a gente vai colher amanhã. Um esforço nosso, a gente colhe amanhã o resultado desse esforço. Não fazer nada também, amanhã a gente vai colher aquilo que a gente está semeando hoje, porque nada. Entende? Então, cada escolha que você faz, cada posicionamento, você levantou hoje pela manhã, o que foi que você fez? O que foi que você planejou? Você conseguiu cumprir aquilo que você planejou para hoje ou nem planeja? Então, nossas escolhas de agora refletirão no nosso amanhã. Escolha ter uma vida com Deus, ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, colocar Deus como primazia na sua vida. E você verá a diferença daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, da mudança que aconteceu na sua vida. E faça uma comparação com aqueles que não têm esta vivência, esta comunhão com o Espírito Santo de Deus. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Então, aquilo que eu planto, que você planta, que nós plantamos, a gente colhe mais tarde. Entende? Então, Davi plantou desobedecer a Deus e teve seu reino rejeitado. Seu reino rejeitado por Deus. No caso, Saul. Então, Deus escolhe um homem não perfeito, que Davi não era perfeito, mas é um homem que tinha um coração contrito, apesar das suas falhas. Um homem que confiava em Deus. E a vitória de Davi está aí. Davi confiava em Deus. O segundo tópico da lição, alguém que sabia em quem confiar. Davi não aceita o insulto de Saul, o gigante é derrotado e a confiança que Davi tinha em Deus. Então, o pai de Davi, ele envia Davi até o exército, onde o exército de Israel estava acampado, para levar o mantimento para os irmãos de Davi. Os 3 irmãos mais velhos de Davi faziam parte do exército de Saul. Naquele tempo, obviamente, cada soldado tinha que levar a sua alimentação, prover sua alimentação. E as famílias é que se prontificavam a levar alimentação aos seus filhos que servia ao exército, né? Então, Davi era diferente dos demais. Por quê? Porque Davi tinha este contato, esta intimidade, esse relacionamento com Deus. Então, ele era diferente dos demais, ele sempre ia além daquilo que pedia a ele. Fazia além daquilo que era sua obrigação. Hoje, nós denominamos isso de ser proativo. Pessoas que só fazem aquilo que são mandados, nem mais nem menos. Seja proativo, se prontifique, faça o melhor, dê o melhor de si. Era isso que Davi fazia. Então, quando ele escuta, chega ali no exército, ele tem conhecimento da afronta de Golias frente ao exército de Israel, ao Deus de Israel. Aquilo comove Davi. Quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? O Deus. Então, para Davi afrontar o exército de Israel, era afrontar o próprio Deus. Davi era um patriota. Ele dava a sua vida pela sua nação. A gente vai ver mais na frente, né? Quantas batalhas Davi empreendeu.
para salvar, para livrar o seu povo da mão dos seus inimigos. Saul, o rei ainda, né, seus soldados estavam amedrontados diante de tais ameaças. Ninguém iria enfrentar Golias. Né? Então Davi começa a perguntar àqueles que estavam ali do exército, né, quem iria enfrentar aquele gigante? Ninguém iria. Aí ele tem conhecimento de que aquele que enfrentasse o gigante e o vencesse, Davi daria a sua filha, no caso Mical, né, filha primogênita, como esposa, quer dizer, viraria genro do rei, olha que privilégio, e a casa do seu pai ficaria isento para sempre de pagar impostos ao reino ao rei de Israel. Então, olha quantas benesses, né? Mas não foi isso que animou Davi. Que moveu o coração de Davi foi a afronta que o exército de Israel estava levando, que o povo de Israel estava sofrendo. E para Davi, afrontar o exército de Israel era o mesmo que afrontar o Deus vivo. Porque Deus é o Deus de Israel. Israel era o povo escolhido de Deus. Entende? Então, Davi se apresentou, teve conhecimento, foi até... É bom lembrar aqui que quando Davi se prontifica a saber o que estava acontecendo, um dos seus irmãos, meu irmão mais velho, Eliabe, repreende Davi. Não gostou da atitude de Davi em querer saber o que estava acontecendo. Olha que atitude ruim, né? Desastrosa desse irmão de Davi. Inveja, possivelmente, de Davi, né? Então, Davi é levado até o rei Saul. Comunicam a Davi, a Saul, as palavras de Davi, a atitude de Davi, a prontidão de Davi. Davi se prontificou a enfrentar o gigante, né? Saul tenta desanimar Davi ao falar que Davi era muito jovem, e era. Davi não tinha experiência com guerra, mas mesmo assim Davi não desiste, não volta atrás. Então Saul dá a sua roupa de guerra, veste Davi, só que Davi não era um homem de guerra até então. E a roupa de Saul não era adequada, não caía bem em Davi, pelo contrário, atrapalhava Davi até andar. Então Davi tira a roupa de Saul, vai até o ribeiro, pega algumas pedras e vai confrontar, enfrentar aquele gigante. Então ele tirou aquela pesada armadura, né, de Saul, vai até o córrego, pega 5 pedras e com sua funda vai ao encontro do gigante, né? Está lá no capítulo 17, versículo 40. Então, quando Golias vê vindo na sua direção um menino, um jovem rapaz, imagina a atitude de Golias, né? Um menino vem me enfrentar? É isso mesmo que eu estou vendo? Um menino? Uma criança? Não tem homem em Israel, não, é? Estão zombando da minha cara, um exército de milhares de homens, e um menino, escolhe um menino para me enfrentar, que não traz uma espada, não traz uma roupa apropriada, um menino. Aí Golias zomba. Vou dar a carne desse menino para os abutres, para as feras do campo, para Golias, que Israel já eram seus escravos. Porque na mente dele, nunca um menino iria lhe vencer. Né? Só que Davi não estava sozinho. A diferença é essa. Quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós temos esse relacionamento com Deus na nossa vida, nós não estamos sozinhos. O inimigo olha para nós e pensa que estamos só. Só que quem guerreia
Não somos nós. Deus guerreia por nós. Deus toma as nossas batalhas. Deus não nos deixa sozinho, né? Então, o desfecho dessa história a gente conhece. O Senhor entregou o gigante nas mãos de Davi, né? Golias foi derrotado. Davi corta a cabeça do Golias com a própria espada dele. E os inimigos, os filisteus, são derrotados. A confiança de Davi não estava nele, não estava no próprio exército, não estava no rei, estava no Deus vivo. Por quê? Porque Davi confiava no poder de Deus. Afrontar o exército de Israel era o mesmo que afrontar o Deus de Israel. Então Davi tomou essa briga para si e foi no poder do Espírito Santo de Deus. E Deus honrou a fé daquele jovem, entende? O exército de Israel saiu vitorioso. Davi foi aclamado, né? Só que tem um problema. A tua vitória, a minha vitória, a nossa vitória, desperta inveja naqueles que deveriam estar ao nosso lado, mas não estão. O próprio irmão de Davi é um exemplo. Aí Saul desperta a curiosidade de Saul. Ele procurou saber quem era Davi. Perguntou ao capitão do seu exército, Abner, quem é esse jovem? De quem esse jovem é filho? E olha que Davi tocava já a harpa para Saul. Então, para Saul, Davi era um qualquer. Mas depois que Davi, pelo poder do Espírito de Deus, vence aquele gigante, desperta até a curiosidade de Saul. Quem é esse jovem? Aí Saul começou a ficar atento aos passos de Davi. Porque a partir deste embate de Davi com Golias, Davi vai se fortalecendo. Mais tarde entra para o exército de Israel, para o exército de Saul, e Deus vai dando a vitória. Deus vai dando a vitória. Davi não perdia uma guerra, entende? Então, em nossa trajetória também encontramos diversos gigantes. Você encontra, nós encontramos diversos Golias, entende? Com outra roupagem, obviamente, né? Há momentos em que as diversidades se agigantam na nossa vida e parece que jamais serão dissipadas, irmãos. Mas foi assim como Davi, você não está só. Deus não lhe deixou só, né? Basta confiar em Deus. Confiar em Deus e caminhar e perseverar. Porque Deus não te deixa só. Davi não era perfeito. Errava muito. Mas o coração de Davi para com Deus era sincero. Entende? A diferença de Davi para Saul é essa. Davi tinha um coração sincero apesar das suas falhas. Saul desobedecia a ordem direta de Deus. Um homem, rei, que deveria dar o exemplo, chegou num estado tão deplorável que vai consultar uma feiticeira. Ele vai consultar uma feiticeira, algo que era extremamente proibido em Israel. E fechando aqui a nossa lição, o jovem cristão e sua luta contra o mundo, o relativismo moral e religioso que a gente tem que enfrentar, os perigos do mundo virtual e a banalização da sexualidade. Então, fechando aqui a nossa lição, o comentarista traz uma abordagem relacionada ao relativismo, que é um dos grandes desafios que esta geração, né, que a igreja enfrenta, né? Então, um dos Golias dos nossos dias é o relativismo. Mas o que é relativismo? O que vem a ser relativismo? Em outras palavras, resumindo, o relativismo é tornar aquilo que é absoluto, aquilo que a Bíblia diz que não se altera, relativo. Ou seja, na minha ideia, na minha concepção, no meu ponto de vista, pode ser mudado. A Bíblia diz que é verdade,
é uma opinião da Bíblia. Eu, particular, tenho uma opinião diferente. E se minha opinião contraria o que a Bíblia diz, pouco importa. Relativismo é isso, relativizar tudo. Aquilo que é verdade, para mim, pode não ser. E tudo bem. Entende? Então, se refere a um sistema em que as verdades absolutas são questionadas, desvalorizadas, estão sempre sujeitas ao ponto de vista de quem as observa. Entende? Então, por isso a ideia de hoje de relativizar a Bíblia. A Bíblia está ultrapassada, não cabe mais para os nossos dias. Perdeu o seu valor. Vivemos em outra geração. Então a Bíblia não serve mais para essa geração. E isso é relativizar. Aquilo que a Bíblia diz que é verdade, hoje já não é. Para esta geração que tem essa cosmovisão mundana, essa visão de mundo baseada nas filosofias, né, pagãs, essa ideia distorcida do que é verdade. Entende? Então é relativizar tudo. Não há um certo, não há um errado. O que é certo hoje pode ser errado amanhã, o que é errado amanhã pode ser certo hoje, e vivemos aí nessa era chamada pós-modernidade, pós-verdade porque aquilo que é verdade até um tempo atrás, hoje já não é mais. Então cada um tem sua opinião, aquilo que era assim no tempo dos juízes, cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que vinha na teia, e ninguém poderia dizer nada ao contrário, entende? Então, nas escolas, nas faculdades, nas mídias, em todos os lugares onde há interação entre as pessoas, há uma forte tendência, mobilização para impor a ideia de que não existe mais verdades absolutas. Tudo que pode ser verdade para alguém, para o outro, pode não ser. E tudo bem, é isso que prega, que defende essa geração, né, que nós vivemos. E como é que o jovem cristão lida com essa situação? Com essa inversão de valores, com essa inversão de papéis? Como é que o jovem cristão mantém-se de pé, mantém-se puro diante dessa geração? Eu costumo dizer que se foi nesta geração que Deus te trouxe, é nesta geração que Deus conta com você. É nesta geração que você precisa fazer a diferença. Deus não te trouxe nesta geração para te deixar só, te deixar perdido. Não, porque a Bíblia ela não muda, ela não se altera. Pedro vai dizer, jovem, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós somos peregrinos, forasteiros, entende? Então tudo é visto nessa ideia distorcida. É a busca do prazer desenfreado, ou chamado hedonismo, a busca da satisfação do prazer sem levar em consideração as consequências. Só que Gálatas capítulo 5, versículo 7 diz que a lei da semeadura não falha, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que plantamos, colhemos, eu posso fazer minhas escolhas, e é isso que o mundo diz, faça suas escolhas e tudo bem, ninguém pode dizer nada contra. É isso que a gente vê hoje. A moça é mulher hoje e amanhã já é homem, já se identifica como um homem, no outro dia já se identifica como um animal, no outro dia já se identifica como umas verdadeiras bizarrices. E o que é que a sociedade faz? Aplaude, defende. É nesse contexto, nesse cenário, nesse ambiente satânico, diabólico, que Jesus te chamou para ser luz, para ser sal. Não se venda.
Não relativize a sua fé, não relativize a sua comunhão com Deus. Deus tem propósito na sua vida, é nesta geração que Deus conta com você, entende? Então o cristão ele deve se opor ao relativismo. Olha o que Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Paulo diz assim: sabe, porém, isto que nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, homem, mulher, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, para com os próximos, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigo de Deus. Paulo vai discorrendo aqui uma série de situações. Então é nessa geração que você está, que nós estamos. E é nessa geração que você conta com você. A vida de José no Egito foi fácil? Numa cultura diferente, como escravo, sem nenhum parente por perto, vendido, desprezado por quem? Por aqueles que deveriam lhe proteger, os irmãos. A confiança de José não estava nos irmãos, não estava no pai, estava em Deus. Então, quando honramos ao Senhor, Deus guerreia as nossas batalhas. Davi foi zombado pelo seu irmão, Eliabe. O que é que tu faz aqui? Que te interessa saber o que está acontecendo? Toma a tua posição, vai cuidar das ovelhas, entende? Às vezes, o inimigo está do nosso lado, mas Deus conta com você, o plano de Deus com você é diferente dele. Siga seu caminho, siga seu propósito, confia em Deus e segue em frente. Esquece aquelas palavras negativas de dizer que você não pode, que você não consegue, que você não é nada. Repreenda, bata o pé e siga confiando em Deus, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. E ninguém nem nada te para. Então Davi tirou, né, aquela pesada arma de Saul, vai, enfrenta o gigante, vence e Deus dá vitória ao povo de Israel. Entende? Então, vivemos nesta geração, mas a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz que é verdade, continua sendo verdade. A Bíblia não se altera. No Salmo 119, verso 160, diz que a tua palavra é verdade desde o princípio. A Bíblia não se altera, não muda. O manual de regra nosso é a Bíblia, porque Deus não muda, entende? E também a gente hoje vive esse boom da IA, da tecnologia, da internet, né? Houve um tempo que a internet era usada para fins bons, mas hoje, né, infelizmente, a internet deixou um recurso voltado apenas para as atividades profissionais, acadêmicas, enfim, passou a fazer parte da vida de todo mundo e, infelizmente, os perigos também veio com ela, né? Começaram a vir também fazer parte da vida, né, nossa. Então, N perigos a internet traz para os nossos lares, para as nossas mãos, né? O perigo do mundo virtual começaram também a fazer parte da vida comum e de forma nociva, revelando a fragilidade humana, promovendo insegurança, frustrações, ruptura, né, fracasso, né, transtornos mentais, né, privacidade, a perda da privacidade, superexposições e aí vai. Então,
cuidado, uma ferramenta que nós temos, que pode ser uma bênção, mas também pode ser uma arma destruidora. Então a gente precisa lidar, administrar tudo isso. As ferramentas que estão ao nosso alcance, que muitas vezes são usadas para fins escusos, para fins errados, né? Então nós temos a oportunidade de fazer a diferença nessa geração, algo que gerações futuras nunca imaginariam que teria. Nós temos, então é nessa geração, com os recursos que nós temos, e a tecnologia é um recurso formidável, né, quando usado adequadamente, e está na sua mão, está na minha mão, está na nossa mão, no nosso alcance, para fazer o bem. Aquilo que Paulo vai falar aos Coríntios, né, a Romanos. Tudo está no meu alcance, tudo está na minha mão. Só que nem tudo me convém, entende? Então, além dos prejuízos cognitivos, né, há também um sério problema relativos aos conteúdos compartilhados, multiplicados nessa era das redes sociais, né? Entre stories, entre os reels, entre os shorts, né, que frequentemente deslizam, né? E aí se torna uma armadilha quando não usada de forma adequada, sem falar nas idiotizações, nas pornografias e tantos outros males que, se o jovem cristão não se apoiar em Deus, ele se torna um escravo dessas ferramentas, dessas facilidades tecnológicas. Então, cuidado, né? São N gigantes que nós enfrentamos, mas nós temos o poder de Deus para vencer todas elas. Então, sem meditação, sem consagração, sem um relacionamento com Deus, fica difícil, entende? E outra situação, para a gente fechar aqui, é a banalização da sexualidade. A sexualidade faz parte da natureza humana e foi, como todas as coisas, criadas por Deus. Infelizmente, já há muito tempo, ela tem sido banalizada, distorcida, trazendo graves consequências para a vida daqueles que ultrapassam os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Aquilo criado para um fim tão nobre, né, sendo distorcido, sendo levando a muitas ruínas, a muita destruição nos lares, nas vidas, porque a precipitação trazem consequências, né, muitas vezes não esperadas. Então, na vida cristã, para verdadeiramente usufruirmos dessas bênçãos de Deus, que Deus nos dá, precisamos fugir dessas provocações, entende? Buscar um tempo certo do nosso relacionamento conjugal, por ser jovem que não é casado, né? Não te precipita, pelo amor de Deus. Não te precipita. Não te precipita, não vá naquilo que o mundo defende. Não vá nessa que o mundo defende. Eu estava na sala de aula, estou estudando psicologia, e a zombação com a fé cristã é tamanha. E eu fico imaginando, meu Deus, um jovem cristão, se ele não tem esta referência, se ele não tem esta estrutura espiritual, esta base sólida que só a palavra de Deus dá, como ele se mantém de pé aqui, firme na sua fé? Não consegue. Por isso, não despreze a escola bíblica. Questione seu professor. Pergunte seu professor. Tire suas dúvidas com seu professor de escola bíblica. Seja questionador. Porque lá na universidade, lá no mundão, porque nós somos enviados às nações, onde Deus te levar, você tem que fazer a diferença. Você vai ser questionado, sua fé vai ser ridicularizada. E você precisa ter convicção de quem você é em Deus e de quem Deus é para você.
que Deus é a autoridade máxima final na nossa vida. Ainda que o mundo inteiro diga, Deus, a Bíblia está errada. Tenha convicção de quem Deus é para você. Você está aí como luz, como sal. O teu testemunho, o teu exemplo, ainda que o mundo inteiro diga não, se a Bíblia diz é sim, você fica com o sim da Bíblia. Não relativize a sua fé. Davi foi zombado, foi escarnecido, foi criticado. Mas Davi tinha convicção de quem Deus era para ele. E a fé de Davi não estava em Davi, estava no Deus que Davi servia. E assim também que sejamos, que seja conosco, né? Deus abençoe.